Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Andréia. Criei este canal Clube do Livro São Paulo Apóstolo com o intuito de ler livros. E nós estamos lendo o livro que está aqui na tela, né? Escrito pelo Taylor Marshall, A Vida Infiltrados. A trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Como sempre, a gente inicia invocando a Santíssima Trindade e vamos rezar a oração à Virgem Maria para antes do estudo. Ontem eu não consegui ler, né, vocês sabem, né, assim, né, função de trabalho e tal, atendendo clientes, e aí não fui impossibilitada realmente de colocar aqui no canal o capítulo número 30, que é o que nós vamos ler hoje. Então, eu vou colocar aqui agora a primeira oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. E vamos invocar agora a Santíssima Trindade, pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela nos dê sabedoria, discernimento e que a gente continue realmente nesta caminhada na busca da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo o que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão, diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje é dia 8 de novembro, quarta-feira, e assim, não sei se você que faz parte do Clube do Livro São Paulo Apóstolo está tendo essa oportunidade de enxergar que já uma mudança no clima, já começa as chuvas e a gente já começa, né, a enxergar que a natureza ela está tendo uma transformação, né? As coisas começam a ficar mais verdes. Você vê que começa a brilhar, né? As árvores, né? Já começa a ter uma fisionomia melhor. E nada mais justo do que agradecer a Deus, né, por essa graça que era as chuvas. A gente sabe que hoje os conselhos do Padre Sertilanges eu sempre gosto de colocar, entendeu, na prática da minha vida, que é uma coisa que ele sempre fala, né? Agradecer a Deus. Tem um livro que eu li, inclusive ele é da minha biblioteca católica. Esse livro, ele fala justamente de um frade em que tudo que ele fazia, ele dava graça a Deus. Ele ia cozinhar e aí aquela comida ele dava graças a Deus. Ele ia varrer lá o pátio do mosteiro, ele dava graças a Deus. E ele diz que um dia ele parou e ficou observando uma folha só numa árvore balançar. Só tinha aquela folha, somente aquela folha. E ela começou a balançar, e ele parou e ficou observando. E aí ele disse que naquele momento ele enxergou aquela passagem na Bíblia que Jesus fala que não cai nem um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. E assim, a gente fica pensando tanto que as pessoas são incrédulas, né? E começa a adorar a natureza, a adorar animais, né? Endeusam, né? Tá trazendo todas essas heresias de volta lá do período do Egito, né? Desses tempos aí dos primórdios, né? Em que realmente eles não conheciam Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
E aí a gente começa realmente a enxergar que houve realmente essa mistura, né, do mundo com a igreja, né, com o sapiencial. E a gente já começa a entender, né, como que isso infiltrou dentro da igreja através desse livro escrito pelo Taylor Marshall. Eu estou dando essa pincelada e esse testemunho para vocês verem o mundo que a gente está vivendo. Né? Então, assim, eu fico colocando várias interrogações para mim, mas eu coloco várias interrogações também para vocês. Né? E assim, eu não sei, né, se vocês aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo anda percebendo que muita coisa que está acontecendo dentro da igreja está relacionado com o mundo lá fora. Né? Eles parece que eles fizeram uma força muito grande para essa infiltração entrar e para poder destruir mesmo a imagem de Jesus Cristo como Deus. A heresia ariana, né, em que Ari falava que Jesus Cristo não era Deus, era homem só. Isso veio voltando com o passar dos anos. A gente está vivendo isso, mas de uma forma diferente. Né? A gente vê que a missa é o homem, que tudo que está lá é o homem. Eles tiraram Jesus Cristo, né, depois do Concílio do Vaticano II, quando eles quebraram os altares, quando eles pegaram os sacrários, colocaram no cantinho, né, eles foram tirando Jesus Cristo realmente, né, ali do centro da liturgia. E hoje, lá fora, né, o mundo, né, essa ideologia woke, né, eles estão desconstruindo o ser, desconstruindo a mulher, desconstruindo o homem, né? O que deveria de ser a imagem e semelhança de Deus, que é o que nós lemos lá no livro do Gênesis, né? Quando o homem é criado, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Eles estão desconstruindo isso. E dentro da igreja, pasmem, eles também fizeram essa desconstrução de Jesus Cristo, Deus. E aí eu deixo essa pergunta, né? De tudo isso que a gente está lendo no livro do Taylor Marshall. Inclusive, eu até estava lendo um outro documento da igreja. E aí o padre ele fala o seguinte: tira Cristo e tira Jesus Cristo do meio da sociedade. Essa sociedade ela se torna promíscua, os números e casos de assassinatos aumentam, e você tem toda uma sociedade relativista e subjetivista. É o caos. E é o que nós enxergamos aí em muitos países da Europa. Tirou Jesus Cristo do centro. Tirou a Santíssima Trindade dali. Não tem mais o sapiencial na vivência daquela nação, daquele país. Vira caos. Aqui vocês do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. A França está um caos. Toda a Europa, países da Europa. A gente vê aí a liberação e a libertinagem de vários atos com relação à cultura da morte. Eu vou falar aqui a cultura da morte de forma geral, porque a cultura da morte está relacionada até com a eutanásia, a questão do... Não vou nem falar o nome aqui, porque senão o vídeo nem vai pro ar, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando, a questão da cultura da morte. E que a gente está vivendo isso aqui no nosso país, no Brasil. Então, tirou Deus do centro, tirou Deus da sua vida, tirou Jesus Cristo da sua família, nós iremos ter um caos. Então, vou colocar aqui agora na tela o capítulo número 30 do livro, né, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Então, a infiltração no Banco do Vaticano,
e o mordomo do Papa Bento XVI. Acho que vocês já ouviram essas notícias, né? Eu ouvi esse caso, mas Taylor Marshall ele vai explanar aqui realmente essa situação. Vamos lá. Enquanto isso, uma trama havia sido elaborada contra o Papa Bento para pressioná-lo a renunciar ao papado. Tudo isso teria seu clímax ao final de 2012, com a lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano, revelação de predadores homossexuais entre os cardeais e a equipe do Vaticano e o congelamento de fundos. Mas a história começou em 2007, com Paolo Gabrielli, foi contratado como mordomo pessoal do Papa Bento XVI. Por razões desconhecidas, ele iria vazar para o público documentos confidenciais importantes, ocasionando o escândalo conhecido como Vatileaks. A misteriosa ação de Paolo Gabrielli tornou público uma trama para humilhar, incriminar e remover o Papa Bento XVI da cadeira de Pedro. O Papa Bento XVI logo começou a ter ciência de discrepâncias financeiras no governorado do Estado da Cidade do Vaticano. A autoridade executiva sobre o Estado da Cidade do Vaticano, o cardeal Giovanni Lajolo, era o presidente do governorado a essa época. O presidente serve como líder da Cidade do Vaticano e responde ao cardeal secretário de Estado e, então, ao Papa. Ele é o segundo na linha administrativamente debaixo do Papa. Em 16 de julho de 2009, o Papa Bento designou o arcebispo Carlo Maria Viganò como secretário-geral do governorado da Cidade do Vaticano. Isso colocou Viganò como terceiro na linha, administrativamente debaixo do Papa. O arcebispo Viganò imediatamente insistiu em um procedimento centralizado de contas e uma contabilidade financeira completa. Suas novas políticas transformaram um déficit negativo de 10 milhões e meio para a Cidade do Vaticano em um superávit de 44 milhões de dólares em apenas um ano. Viganò não era um corretor experiente. O que aconteceu foi que suas novas políticas de contas descobriram milhões de dólares em contas escondidas. Os livros de contas mostraram um déficit de 10 milhões nas contas correntes primárias, mas ao revelar as muitas contas fora dos livros, Viganò fez aparecer 55 milhões de dólares em apenas 12 meses. Sem dúvida, o Papa Bento estava satisfeito de ter a claridade financeira e fundos mas estava decepcionado com sua liderança no governorado da Cidade do Vaticano. Em janeiro de 2012, surgiu um documento vazado relativo a escândalos homossexuais e financeiros dentro do Vaticano. Entre esses escândalos estavam 2 cartas de Viganò ao Papa Bento XVI e o cardeal secretário de Estado Bertone, reclamando de corrupção contínua nas finanças do Vaticano. Logo no mês seguinte, o superior direto de Viganò, o presidente cardeal Giovanni Lajolo, junto com Giuseppe Bertello, Giuseppe Siaca e Giolo Corbellini, retaliaram contra Viganò e emitiram uma nota conjunta em nome do Governorado do Vaticano. A publicação não autorizada de 2 cartas do arcebispo Carlos Maria Viganò, a primeira dirigida ao Santo Padre em 27 de março de 2011, a segunda ao cardeal secretário de Estado em 8 de maio,
é para o governorado da Cidade do Vaticano uma fonte de grande amargura. As alegações contidas nelas não podem senão dar impressão de que o governorado da Cidade do Vaticano, ao invés de ser um instrumento de governo responsável, é uma entidade não confiável, à mercê de forças negras. Após cuidadoso exame do conteúdo das duas cartas, o presidente do governorado entende como se seu dever publicamente declarar que essas afirmações são resultado de avaliações errôneas ou de medos baseados em evidência frágil, mesmo abertamente contradita pelos principais personagens invocados como testemunhas. O secretário de Estado, cardeal Bertone, era o superior de Viganò e também estava descontente com as cartas vazadas para ele e para o Papa. Meses antes de as acusações terem se tornado públicas, o cardeal Bertone disse a Viganò que ele iria ser transferido do governorado da Cidade do Vaticano. Há boatos de que Viganò resistiu a essa mudança de atribuição. Em 19 de outubro de 2011, o Papa Bento XVI redesignou Viganò como núncio apostólico para Washington, tornando-o o embaixador do Papa nos Estados Unidos. Muitos viram isso como uma demoção, mas é mais provável que o Papa Bento quisesse um homem honesto em Washington, em quem ele podia confiar para investigar. De particular importância foi o fato posteriormente tornado público de que o Papa Bento soubera dos feitos homossexuais predatórios do cardeal McCarrick em Washington e quis que Viganò mantivesse as restrições contra o Ministério Público do mesmo cardeal, vigentes desde 2006. Como mencionado acima, o escândalo de Vatileaks começou em janeiro de 2012, revelando corrupção financeira, lavagem de dinheiro internacional e esquemas de chantagem contra clérigos homossexuais. O jornalista italiano Giuliano Nuzzi publicou as duas cartas do arcebispo Viganò, que descreviam práticas de corrupção que custaram à Santa Sé milhões de dólares. Uma carta vazada revelou em potencial ameaça de morte contra o Papa Bento XVI e o cardeal Romeo de Palermo, da Sicília, predisse que o Papa estaria morto dentro de 12 meses. Em maio de 2012, Nuzzi publicou um livro intitulado Sua Santidade, os documentos secretos de Bento XVI, consistido em cartas e memorandos confidenciais entre o Papa Bento e seu secretário pessoal. O livro documentou uma subcultura de inveja, discórdia e partidarismo do Vaticano. Nuzzi revelou detalhes das finanças pessoais do Papa Bento XVI e mostrou como o suborno garantia uma audiência especial com o Papa. A polícia do Vaticano prendeu o mordomo pessoal do Papa Paolo Gabriele em 23 de maio de 2012, após as cartas e documentos confidenciais endereçados ao Papa e outros oficiais do Vaticano terem sido descobertos em seu apartamento. Ele foi acusado de ser o espião que vazou cópias dos documentos para Nuzzi, já que os documentos encontrados no apartamento de Gabriele eram compatíveis com os documentos que haviam sido vazados nos 5 meses anteriores. Uma semana depois, o Papa publicamente reconheceu o escândalo. Os acontecimentos dos dias recentes sobre a Cúria e meus colaboradores trouxeram tristeza ao meu coração. Eu quero renovar minha confiança e meu incentivo aos meus colaboradores mais próximos e a todos os que cada dia, com lealdade e um espírito de sacrifício e em silêncio, me ajudam a cumprir meu ministério. Em seu julgamento, Gabriele admitiu a culpa por furtar os documentos papais, mas afirmou que o fizera para expor e combater a corrupção dentro da igreja. Em 6 de outubro, ele foi declarado culpado de furto e recebeu uma sentença de 8 anos de prisão, que foi então comutada em 18 meses cumulada com multas.
no meio do escândalo do Vatilex, o constrangido Papa Bento secretamente nomeou 3 de seus cardeais confiáveis para investigar o Vatilex e relatar-lhe irregularidades financeiras, rumores de chantagem e cardeais e funcionários curiais sexualmente imorais. A comissão formada por esses 3 homens era liderada pelo cardeal Julian Herrans Casado, do Opus Dei, e incluía o cardeal Joseph Tonco e o cardeal Salvatore de Giorgi. Em 17 de dezembro de 2012, o aniversário do cardeal Bergoglio, os 3 cardeais apresentaram um dossiê de 300 páginas ao Papa Bento XVI em sigilo estrito. Esse dossiê detalhado, supostamente guardado em uma ou 2 pastas vermelhas, descrevia os hierarcas do Vaticano sendo vestidos em roupas femininas com detalhes obscenos por garotos de programa italianos. Gente, eu não sei vocês aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, mas assim, eu vejo muito o que o cardeal, né, o Monsenhor Viganò, ele fala justamente a respeito da igreja e do que está acontecendo, né? Eu acho que o Papa Bento XVI, ele preservou, né, a vida dele, porque, segundo o professor Orlando Fedeli, eu acho que eu já comentei aqui, né, diz que é um risco comer pastel e tomar caldo de cana ali dentro da cidade do Vaticano. Você corre um sério risco, entendeu, de não sair de lá vivo. Continuando. Ele também confirmou irregularidades financeiras desenfreadas em todo o Vaticano. O Papa Bento citou no dia 17 de dezembro de 2012 como o dia que ele formalmente decidiu renunciar. O conteúdo da pasta vermelha era simplesmente demais para o pontífice envelhecido. O Papa Bento pessoalmente visitou seu mordomo, Paolo Gabriele, e o perdoou em 22 de dezembro de 2012. Será que Bento XVI agora percebe que o escândalo do Vatilex via Gabriele era uma bênção disfarçada? Em 1º de janeiro de 2013, os caixas eletrônicos na cidade do Vaticano pararam de funcionar, já que o Deutsche Bank fechara suas contas no Banco do Vaticano, em 31 de dezembro de 2012. A Capela Sistina podia apenas processar dinheiro para recibos de ingressos. Então, em 11 de fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI anunciou que ele iria formalmente renunciar ao papado. Naquela noite, um agouro apareceu quando a luz atingiu o domo da Basílica de São Pedro. Na manhã seguinte, 12 de fevereiro de 2013, o grupo suíço Aduno assumiu a operação dos caixas eletrônicos do Vaticano, evitando a regulação italiana e europeia. O tempo entre o anúncio do Papa e o novo controle de Aduno não pôde ser coincidência, dados o escândalo e a intriga dos meses precedentes. Algo aconteceu entre 17 de dezembro de 2012, quando o Papa recebeu o dossiê na pasta vermelha, e 1º de janeiro de 2013, quando os caixas eletrônicos do Vaticano pararam de funcionar. Em 28 de fevereiro de 2013, o inimaginável ocorreu. O Papa Bento XVI renunciou ao papado e ele foi embora em um helicóptero enquanto o mundo observava perplexo. Bento foi o primeiro Papa a renunciar desde o Papa Gregório XII, em 1415, quase 598 anos antes.
Diferentemente do Papa Gregório XII, esse Papa declarou que ele iria ser chamado para Papa Emérito e continuaria a vestir batina branca, os mulhos vermelhos e o anel papal. Meus caros, continuemos em oração pela igreja. E vamos pedir aqui agora a Virgem Maria para que ela interceda por nós. E à medida que a gente vai lendo esse livro, eu não sei vocês aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, se vocês estão investigando, e eu já falei para vocês desde o início dos vídeos. Busquem na internet, pesquisem, olhem, né? Eu já falei para vocês a respeito da eleição do João 23. Tem vídeos no YouTube que fala daquela eleição. E tudo isso que está acontecendo aí com relação, né, aos bancos pararem lá no Vaticano, né? A gente sabe que tem a máfia por trás. E de trás dessa máfia, a maçonaria. Então, continuemos em oração pela igreja, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Então, nós vamos rezar agora, neste momento, né, as 3 Ave Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei do meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. E pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, udigne efficiamur promissionibus Christi, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro, no próximo vídeo, capítulo número 31. Até lá. Continuem estudando.